E hoje vamos ver quais que são os 5 pontos, na minha opinião, que você deve levar em consideração na hora de comprar um adubo ou escolher uma estratégia de adubação. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Lembrando sempre, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like. Também ativa as notificações para sempre que sair um vídeo novo você ser lembrado. Outra coisa, se você quer receber esse e outros materiais, tem o segundo link aqui na descrição, onde a gente manda lá esses materiais, tá? Num grupo fechado também, é só para compartilhar esses materiais. Tá? E o primeiro deles, e lembrando, são 5 pontos na minha opinião. Se você tem outros, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer também ler eles e também te responder aí, tá? O primeiro é sobre a disponibilidade, então tem vídeos na internet aí falando sobre os formulados ideais, como que você deve escolher o adubo ideal e tudo mais, porém nós temos que se lembrar que em muitas regiões do Brasil a gente não tem essa realidade, né? Em algumas cidades pequenas, os produtores rurais e os engenheiros agrônomos, consultores técnicos, eles têm disponíveis algumas lojas agropecuárias ou algumas cooperativas e às vezes naquele local não tem disponível o adubo adequado para que a pessoa possa utilizar. Aí quem monta a estratégia, quem monta o plano de adubação deve também saber fazer essa adaptação. Tá? Então a gente colocou aqui, empresas locais possuem a formulação adequada, então você encontrou a formulação adequada, é ótimo, né? Você leva lá, diz, tem o adubo 414-8, vamos dizer, o mais simples, ou 25-20, e daí a pessoa vai dizer, não tem. Aí você vai ter que adaptar, achar outro parecido que você possa estar utilizando e tendo bons resultados também, não gastando muito dinheiro no que não precisa, que não é o objetivo, tá? E outra, quais empresas locais possuem a maior variedade de adubos? Geralmente empresas que possuem maior variedade de adubos também são empresas que fazem pelos menores preços. Então o interessante é fazer essa pesquisa, verificar o que essas empresas colocam à disposição do agricultor para você escolher o adubo também. Vale a pena comprar adubo pela internet ou fora? Então na internet existe uma grande disponibilidade de adubos diferenciados, adubos para fertirrigação, adubos para hidroponia e tudo mais. Então, às vezes uma pesquisa de um adubo pela internet seja interessante, tipo um adubo para micronutrientes, né? Que a gente estava falando esses dias sobre o FTE, as fritas, que são aqueles coquetéis de micronutrientes. Às vezes você não encontra na loja agropecuária perto da sua casa, você vai precisar fazer a implantação de uma cultura perene. É interessante utilizar esse coquetel com micronutrientes. E às vezes na internet você encontra, e você não vai precisar de uma quantidade tão grande, aí vale a pena também. O custo-benefício é outro ponto muito importante que a gente já discutiu em vídeos anteriores aqui no canal, né? Esse adubo então pode ser substituído por outro com eficiência parecida e com menor custo por nutriente. Então quem ainda não assistiu o vídeo que a gente faz uma comparação entre cloreto de potássio e também um esterco de galinha, né, uma cama de aviário, a gente viu lá que o custo por nutriente em potássio era mais barato no esterco de galinha, na cama de aviário, do que no cloreto de potássio. É claro que aí você deve levar em consideração também as características desses adubos, né? Mas veja o vídeo que é bastante interessante nesse sentido. Então o custo-benefício você deve levar em consideração. Ou, por exemplo, você tem um organo mineral, aí pode ser interessante a utilização de um organo mineral ao invés de um mineral simples, como um formulado comum, pode ser, né? Qual que é o objetivo dessa adubação que você tem, né? O objetivo é de você aumentar a produtividade para aquela lavoura ali específica, ou às vezes você quer até mesmo construir uma fertilidade do solo ao longo do tempo. A construção de fertilidade do solo ao longo do tempo também passa por manutenção e aumento da matéria orgânica no teu solo, né? Se você quer fazer uma fertilização foliar, um adubo foliar para uma época específica da planta que requer determinado nutriente, né? Aí também pode ser uma coisa bastante interessante. Número 3 é a necessidade da cultura em questão. Então, a gente sabe que dependendo da cultura que você está trabalhando, existe uma recomendação também que ela é adaptada. Então, dependendo de uma cultura
se requer determinado nutriente, que tem atenção naquele nutriente, até mesmo micronutrientes, e outra já não se requer tanta atenção. Então eu coloquei exemplos aqui, o cálcio, né? O cálcio tão importante para a cultura da maçã, do tomate, do alface, requer quantidades boas de cálcio também para a frutificação, para o crescimento foliar. É claro que o cálcio é necessário para todas as culturas, porém algumas ela tem uma sensibilidade maior. Você tem tendência também a um solo pobre em cálcio que apareça sintomas de deficiência, que diminua a produtividade se não tiver na quantidade ideal. Então a cultura que você está trabalhando também é importante na hora de escolher o adubo ou estratégia de adubação. Outro exemplo é o coqueiro. O coqueiro necessita, requer cloro, né? E outras culturas, por exemplo, a maioria delas, elas têm uma sensibilidade ao cloro, ao excesso de cloro, tanto é que o cloreto de potássio tem limitações de uso, não se pode utilizar muito cloreto de potássio, porque e tem algumas culturas que são bem sensíveis ao cloro, é o caso do tabaco e da batata, e outras, né, que podem ali colocar um pouco mais de cloro, não vai ter problema. E tem outras, como é o caso do coqueiro, que você tem que disponibilizar cloro. Exemplo, potássio também é importante, por exemplo, para a qualidade de fruto, né? Ou nitrogênio para aumentar o teor de proteína, quando a gente está falando numa gramínea forrageira, é importante o teor de proteína para a alimentação dos animais, ou, por exemplo, para aumentar o teor de proteína num trigo, aí também é interessante aí, tá? O número 4 é a análise de solo. A gente sempre fala da análise de solo aqui, mas algumas questões são importantes que a gente leva em consideração. Eu preciso então aumentar a matéria orgânica do meu solo, por exemplo, se eu preciso aumentar a matéria orgânica do meu solo, eu não posso pensar só num formulado, eu vou ter que pensar ou num organo mineral ou num esterco de galinha, no esterco de aves, de bovino, de ovino, para aumentar a matéria orgânica do meu solo. Essa análise do solo foi bem feita ou não? Né? Você fez a coleta de uma maneira adequada ou foi feita de qualquer jeito? Você pegou a terra de um barranco lá para mandar análise para um banco para fazer um financiamento, por exemplo. Isso também deve ser pensado. Não adianta você pegar qualquer análise de solo e sair fazendo uma recomendação de adubação dizendo o pH está baixo, o fósforo está baixo, o potássio está baixo, mas essa análise foi feita de qualquer jeito, não representa a realidade daquela tua área. Eu tive sintomas de deficiência de nutrientes na safra anterior, nem que não seja na área total, mas teve um talhão, um pedaço ali embaixo que teve, parece, sintomas de deficiência de potássio. Aí também é interessante se verificar lá. Levei em consideração os parâmetros na análise de solo na hora de recomendar, né? Então tem o parâmetro lá, baixo, médio, alto, muito alto, e dependendo da região onde você está, por exemplo, se você está no Rio Grande do Sul, é diferente do Paraná, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro, né? Pode ser feitas adaptações? Pode, mas o ideal é que se você tem um boletim técnico, uma recomendação de adubação para a sua localidade, que você faça com base naquilo ali. Claro, também guardando as adaptações que você como profissional, você como agricultor também toma, tá? Montar a estratégia de adubação e comprar o adubo. Não adianta, eu sempre digo assim, que não adianta você ficar querendo tabelas prontas para fazer recomendação de adubação. Muitas vezes vai ter que ter a tua intervenção para você dizer, ó, talvez seja mais interessante parcelar essa quantidade de adubo. Opa, devido às características da minha planta, não, eu vou colocar ela toda numa época específica, né? Claro, não saindo muito fora da recomendação oficial, mas essa adaptação também faz parte de um trabalho técnico. Se não tivesse trabalho técnico nenhum, era só pegar uma tabela e sair colocando adubo ali, colocando os números e saía já a quantidade de adubo. Por isso também que é um trabalho técnico. Algumas considerações que a gente sempre faz ao final dos nossos vídeos aqui. Se eu estou melhorando a fertilidade do meu solo ao longo do tempo, então é interessante que se você pega um solo ruim, né? Algumas pessoas vêm falar comigo, Jonathan, eu estou iniciando uma área nova aqui, né? Qual dica que você me dá? Fazer as análises de solo e ver aí se as características do teu solo também vão melhorando. Matéria orgânica melhora, fósforo, potássio melhora, saturação por base, o pH entra num estado ideal, né? Ao longo do tempo que esse teu solo melhore. E aí você gaste menos com adubo também. Existem várias e várias técnicas para você conservar
a qualidade do teu solo e aumentar a fertilidade. Minha produtividade está respondendo bem a adubação? Às vezes você não coloca um adubo lá e não vê resposta. Aí você tem que trocar a estratégia para ver se consegue melhorar aí também com que aquela cultura responda à adubação, claro, se o problema for na adubação, às vezes pode ser um problema em uma outra coisa, né? E também ter uma visão global, isso aqui é muito importante, às vezes não é tudo adubo, depende da cultivar que você está trabalhando, tá? Da tecnologia que você está empregando, como que você está colocando o adubo no solo, como que você está disponibilizando para as plantas e você está parcelando adequadamente, os equipamentos de distribuição, se estão distribuindo adequadamente, o que você recomendou, se você disse que tinha que cair lá, por exemplo, numa lavoura de soja, cair 20 gramas de um determinado formulado por metro linear e está caindo 25 ou está caindo 15, aí você já tem uma discrepância grande no que você recomendou, né? E também fazer análise de cada 3 ou 5 anos, seja interessante fazer uma análise na camada 20 a 40 para verificar como é que está o teu alumínio no solo, como é que está o pH, se às vezes você precisa ou não utilizar um gesso agrícola, também é um bom manejo. Beleza, pessoal? Conhece o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente vai desde a parte inicial de como fazer a coleta do nosso solo até como fazer a recomendação de adubação, montagem de estratégia também para adubação. Está bastante interessante e o mais legal do nosso curso lá é que a gente vai agora decidiu já que mensalmente vai entrar aulas novas, então a gente sempre está colocando conteúdo novo, onde a gente se aprofunda um pouco mais nessas questões que aqui no YouTube não seria interessante tratar, né? Então conheça aqui também o primeiro link da descrição. Muito obrigado, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e até mais. Tchau, tchau.